Salmo 133, verso de número 1. Põe para mim na tela, por favor. Ó, como é bom e agradável viverem juntos ou viverem unidos os irmãos. Você pode ler lá para mim? Não, é só o verso 1, por enquanto. Ó, como é bom, não está falando para quem, tá certo? Ó, como é bom e agradável, certo? Viverem unidos os irmãos. Para o diabo, nós já temos certeza de que é bom e agradável? Não. Para alguns irmãos é bom e agradável viver com outros? Nem sempre. Então é só para a gente ter uma perspectiva mais profunda de uma orientação que é difícil de cumprir. Então vamos ver mais textos. Mateus 5, 23. Coloca na tela. Mateus 5, 23. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, verso 24, deixe diante do altar sua oferta, vá primeiro reconciliar-te com o seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Verso 25, entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele no caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Preste atenção, porque novamente nós temos um texto bíblico falando da importância de resolvermos as coisas com o nosso irmão. Se você vai ofertar e durante a oferta não é você que tem algo contra o irmão, você lembra que o irmão é que tem algo contra você, tá certo? Deixe a sua oferta, vai lá, toma uma postura, então, e volte. Esse é o segundo texto, certo? Romanos capítulo 12, verso 18, vai nos dar também uma instrução muito preciosa. Repita comigo: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as... Mas esse texto nos dá uma margem de fazermos uma aplicação de que nem sempre será possível. Mesmo sendo bom e agradável diante dos olhos do Senhor. Mesmo entendendo que temos ou podemos ter problemas até durante a oferta. Os dois primeiros textos, eles fazem menção da importância. O terceiro texto vem dizendo, no que depender de você, porque você terá Deus por testemunha. É muito importante entendermos isso. Você pode alegar qualquer coisa que você quiser para mim como pastor, para dizer da dificuldade que você tem de viver com seu cônjuge, com seu pai, com seu irmão, com seu amigo. A única questão é que eu não tenho conhecimento suficiente para dar a você razão ou não. Então é importante que isso que nós estamos lendo, nós vamos prestar conta direto a uma testemunha. Deuteronômio, os céus e a terra tomo hoje por testemunha entre eu e você, certo? Estarei convosco todos os dias, ainda que você faça sua morada nas estrelas. Esses são textos que diz que não há como se esconder do Senhor. Então é importante que tenhamos essa visão, tá certo? Então, no que depender de você, lute com todas as forças para manter a comunhão com os irmãos. Mas o salmista no Salmo 120, no verso 5, ele diz algo precioso. Ai de mim que peregrino em Meseque, habito em meio a tendas de Quedar. As duas expressões, volta lá nas duas só para o povo entender, está descrevendo um povo bárbaro e um povo árabe. E o cara que escreve isso é judeu. Ele está dizendo, eu estou vivendo, eu sou peregrino, eu estou caminhando, peregrinando no meio de dois povos, bárbaros e árabes. Verso 6, já há tempo demais eu habito com aqueles que odeiam a paz. Verso 7, sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, usa-me como um canal de bênção para instruir, para esclarecer, para aproximar pessoas de pessoas, para aproximar pessoas do Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso. Se viver entre irmãos em comunhão é bom e agradável, é ao Senhor. Se isso é bom e agradável ao Senhor, o inimigo do Senhor, certo, torna-se inimigo de todos aqueles que tentam fazer o que o Senhor quer. Todas as vezes que alguém se predispõe a se tornar amigo de Deus, automaticamente ele se torna inimigo do Satanás, inimigo do mal, porque não há comunhão entre luz e trevas. Todas as vezes que uma chega, a outra tem que sair. Elas não coabitam no mesmo ambiente. Então nós vemos que é bom e agradável a Deus que os irmãos vivam em união. Porém, isso não será fácil.
fácil de ser mantido, porque alguém vai trabalhar para que isso não aconteça. Aí nós migramos para um texto que fala de um momento tão precioso, mas que tem o propósito de nos mostrar que qualquer momento da nossa vida, quem vai se apresentar, por mais importante e expressivo que ele seja, eu não posso me apresentar somente em parte. Ofertar é importante? Mas o que a Bíblia está dizendo Deus nos quer por inteiro. Então, eu não cumpro isso, mas pelo menos eu vou lá e dou meu dinheiro. Não é assim que funciona. Nós temos que ter maturidade. Então ele diz: deixa a oferta, se conserta e vem ofertar. Mas no Salmo ou em Romanos, nós recebemos uma informação muito importante. E qual é? Não vai dar para viver próximo de todos. Existem pessoas que não farão parte da sua intimidade. Elas não farão, não tem como fazer. Essa é uma informação importantíssima e que só pessoas maduras, me parece, que conseguem gerenciar esse tipo de informação. Porque ela não está dizendo para que eu descarte ninguém. Essa não é. Os 2 versículos anteriores, a Bíblia se completa, se entrelaça. Ela não fala contra ela, não é assim que funciona. Ela só está dizendo que no que depender de mim, eu vou lutar com todas as minhas forças para conseguir ter um bom relacionamento com todos, mas que nem sempre isso será possível. E o salmista descreve isso: peregrino em Meseque, habito em meio a tendas de Quedar, eu sou pela paz, mas quando eu luto pela paz, eles teimam pela guerra. O que a Bíblia quer nos mostrar é que precisamos fazer uma leitura, certo? Do ambiente, das pessoas que nós nos relacionamos. E como filho de Deus, todas elas são nossos irmãos, até mesmo nossos cônjuges. No que diz respeito a serem filhos de Deus, nós casamos com nossas irmãs. As irmãs se casaram com seus irmãos em Deus. Por que é tão desafiador? Porque agrada a Deus. Por que é tão desafiador? Porque criar esse ambiente no nosso coração pode macular o nosso relacionamento para com Deus. Então é importante nós entendermos algumas coisas que podem e que causam guerras entre nós, situações que provocam, as nossas reações. Nós ouvimos esses dias nesse altar que o que você faz, ou seja, a sua ação não determina quem você é. Não é a sua ação que diz quem você é. O que diz quem você é a sua reação. A proposta foi dizer o que é uma ação. É algo programado. Eu vou falar alguma coisa com você, então eu programei o que eu vou falar com você. Eu programei o tom, eu programei as palavras, eu programei tudo para falar com você. Então esse parece eu. Porém, quando eu vou falar com você, você pode me responder de uma forma inesperada. E quando você me responde de uma forma, certo, que eu não esperava, aí eu reajo e não ajo. Você já notou que alguém vai fazer uma ofensa a você, e quando você responde, ele fica mais ofendido do que conseguiu te ofender? Porque a primeira ação ele fez programada, a segunda saiu, foi sem filtro, ele não teve como programar. Então nós vamos entender algumas coisas. Eu separei algumas guerras. Por que a minha preocupação? Porque todas as vezes que o irmão briga com o outro, o prejudicado é sempre o pai. Todas as vezes que o irmão briga com o outro, ele sai da igreja. Todas as vezes que o irmão briga com o outro, ele tem problema. Você pode notar, o cara briga com o irmão, mas acaba tendo problema com o pai, ou relacionamento com o pai. Então nós precisamos aprender a estabelecer níveis de relacionamento. Eu já falei isso aqui diversas vezes, certo? Níveis. Onde é que essas pessoas ficam na minha vida? São pessoas que eu conheço, tá certo? Elas são meus conhecidos. Sei onde mora? Não sei onde mora. Sei se é casado? Não sei se é casado. Sei quantos anos tem? Eu não sei quantos anos tem. Eu não sei se tem filhos, mas eu conheço de vista. Esse é um tipo. A maior parte das pessoas ocupam essa categoria e vão ficar lá para sempre, e você não vai se sentir incomodado com elas. A segunda categoria é a categoria dos amigos. Os amigos superficiais. Aquelas pessoas que você não tem relacionamento tão profundo, mas você já sabe onde mora, você sabe o nome, você sabe que é casado, sabe quantos filhos tem, tá? Você joga uma bola com ela, você conhece as pessoas de uma forma mais, ela ocupa um lugar. Bom, nós temos aqueles que vão entrar um pouco mais na nossa intimidade. Eles vão viajar conosco, eles frequentam a mesma igreja, lanchamos depois do culto. Cuidado, porque isso não dá o direito a você de levá-los para dentro da sua casa. Isso aí é outra categoria. Se quiser levar de forma
forma irresponsável, leve. Mas depois não diz que, não vou mais na igreja porque o irmão está lá, aquele irmão fofoqueiro que me ofendeu, que fez isso, que fez aquilo outro, que fez aquilo outro. Quem mandou você levar? Tá certo? Aí o Satanás, aqui ó, bota a culpa no Satanás não, já é culpado, mas eu vim aqui defendê-lo, certo? Você é obrigado a selecionar esse tipo de gente que vai ouvir sua intimidade. Estabelecer níveis de relacionamento é importantíssimo, e se nós não fizermos isso, vamos criar problemas para a nossa família, para a nossa comunidade, para o nosso relacionamento para com Deus, para o nosso exemplo para com outras pessoas. É de responsabilidade nossa. Então, segure aqui esses exemplos que eu vou dar a vocês. Gênesis 4, verso 8, o primeiro problema entre irmãos. Vou usar um texto só porque é muita coisa. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles nu, Caim se levantou contra o seu irmão e preste atenção, nós estamos diante da primeira guerra entre os irmãos e vamos entender por que é que irmãos se odeiam. Qual é o grande problema de Caim e Abel? Eles têm um problema. 2 vezes eles têm a oportunidade de resolver o problema, principalmente Caim. Eles apresentam a mesma coisa para Deus, uma oferta. Porém, eles têm de Deus respostas diferentes. Os resultados daquela apresentação não foram os mesmos. Irmãos têm muito problema quando eles têm resultados diferentes. É muito comum os resultados criarem problemas entre irmãos. Por que ele foi aceito? Por que que ele teve um resultado melhor que eu? Que ele chegou onde eu não cheguei? Ele tem o que eu não tenho. A comparação de resultados é um problema terrível para os irmãos conviverem. São filhos do mesmo pai, têm a mesma oportunidade de viver, mas quando o resultado de Caim é diferente de Abel, Deus sabe que aquilo é um perigo. Então Deus não fica quieto, ele vai conversar com Caim. Deus vai conversar com Caim. Na conversa, Deus explica o motivo pelo qual o resultado foi diferente. Você pode pegar na sua Bíblia. Deus aparece a Caim e diz: por que tiraste? Porque o seu semblante está desse jeito. Se você fizer o que é certo, não será aceito. Porém, se você não fizer o que é certo, o pecado jaz à porta e o desejo dele vai ser sobre você. É isso. Deus já está conversando com Caim, explicando a ele que para ele ter um resultado igual ao de Abel, é só mudar de postura. É só observar. Mas Caim não gosta disso. Mas ele tem uma segunda oportunidade de resolver isso. Ele disse, na minha tradução, diz assim: e falou Caim com seu irmão. Ele tem a segunda oportunidade de resolver as coisas. Ele pode conversar com Abel. Ele pode perguntar a Abel, certo? Qual foi a diferença? O que Abel fez para ser aceito? E talvez ele descobrisse nesse diálogo o que ele precisaria fazer na próxima oferta. Era só consertar a postura. Nas 2 vezes, ele tem a oportunidade de resolver, mas os resultados de Abel, o telefone celular do Abel, o tênis, a casa que mora, o carro que chega, o cargo que tem na igreja, a empresa que trabalha, ele não consegue suportar. Ele tem a oportunidade de fazer o mesmo, e não o mesmo em si, mas de retirar da vida resultados extraordinários, mas ele não faz. Não, das 2 vezes falhou. Então Caim só tem uma coisa a fazer: matar alguém. E se tinha alguém que merecia morrer nesse texto, quem era? Quem era? O Caim, não fisicamente, certo? Caim precisava matar tudo aquilo de ruim que Deus já o havia denunciado e pronto. Gente, Caim não tinha problema de oração, não. O texto está dizendo que Deus conversou com ele. Não é igual muitas vezes nós não, que vamos falar e não somos. Deus falou com ele. Caim muda de postura, mas era difícil demais, doía demais ver o resultado do irmão. E olha que, segundo aqui nós temos, nem tinha tanta gente assim para saber, porque quando tem muita gente a gente fica com vergonha. É ou não é? Sim ou não? Você já tropeçou? Quando você tropeça, que você está na rua, qual é a primeira coisa que você faz? Olha para se alguém viu o teu tropeço. Se ninguém, dane-se, certo? Eu vi uma história muito interessante de um cara que ele foi assaltado e roubaram a roupa dele toda na rua. Como é que ele ia voltar para casa? Pelado. Pensa na vergonha, sim ou não? Isso. Mas ele achou uma sacola de papelão. O que ele fez? Furou 2 olhos, a boca, enfiou e nem correu. Ele foi embora pelado. Estava pelado, sim ou não? A vergonha dele estava exposta, sim ou não? Mas ninguém sabia quem ele era.
Você está rindo de tu, às vezes. Então, escute só. Resultados diferentes fazem um irmão matar o outro. Eu não posso me deter muito, porque é muita informação. Vamos para o segundo. No segundo culto eu prego de novo. Tá certo? E é bom que quando eu prego um montão de vezes assim, eu não esqueço mais. Vamos lá. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 3, verso 2. Precisa anotar não, que depois você pode pegar na internet. Vamos lá. 3, 2, é de 2 Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 3, do verso 2 ao verso 4. Isso. Em Hebrom nasceram os filhos a Davi. O primogênito era Amnon, de Ainoã a Jerezita. Primeiro filho, Amnon. O segundo era Quileabe, de Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro filho era Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesus. Preste atenção que nós temos aqui, certo? A relação dos três primeiros filhos de Davi. Mas o verso 4, o quarto, Adonias, filho de Agite, certo? Preste atenção, só vou ler até o Adonias. Adonias é qual filho de Davi? O primeiro qual é? Vamos ler de novo. Não, vamos não. Amnon, tá certo? Então vamos lá, o primeiro era Amnon, tá bom? O segundo era Quileabe, o terceiro era Absalão, o quarto era o Adonias, tá certo? Sim ou não? Então tá bom, Davi teve uma penca de filho, depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo, tá certo? Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, verso 5. Nunca isole um texto da Bíblia que você vai se dar mal. Fique de olho em todos os textos, porque isso vai te ajudar bastante. Então Adonias, filho de, se exaltou e disse o quê? Eu reinarei. Providenciou carros e providenciou o quê? Cavaleiros e 50 homens, certo? Homens que corressem diante dele, ok? Verso de número 6. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim, certo? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera, certo? Depois de Absalão. Preste atenção. Segundo motivo que os irmãos estavam a fim de matar o outro: sensação de injustiça e ausência de limites. Eu sou fruto de uma geração que não tinha muita dificuldade de conviver com o que o outro tinha. Fomos forjados, é ou não é? Quem aqui? Agora eu vou ver como é que o negócio vai ficar bonito agora. Quem aqui teve cachumba? Levanta a mão. Olha que beleza. Catapora. Tudo velho. Quem aqui furou o pé com prego ferrujado? Isso. Cortou o pé com caca de vidro. E tomou antitetânica. Isso. Cortou a cabeça no arame farpado. Tomou banho pelado no rio. Correu no pasto da vaca que queria dar uma chifrada. O galo queria dar umas paradas no seu, você correu também. Quem aqui teve frieira nos dedos? Bicho de pé. Carrapato estrela na sua virilha ou embaixo do braço. Olha que eu conheço. Estudei a história do povo antigo. Ô, gente, esse tipo de gente está preocupado se o outro ama, se curtir você. Falei isso para um cara esse dia na internet. Falei: rapaz, eu tive tudo isso que você tem aqui. Eu estou aí porque você está pensando a meu respeito. Já tive sangue sugando. Você está rindo, mas o assunto é sério. Só que hoje nós temos um povo, tudo eles são injustiçados. Nossa, eles comem carne todo dia, tem televisão, internet, eles têm tudo. Nós não tinha. O que nós tinha? Hoje eles têm high definition, nós tínhamos o raio do chuvisco, certo? Lembra de alguém do lado de fora girando a antena com bambu e você gritando: ei, passou? Lembra de tudo isso? Certo? Sim ou não? Uma geração que apanhava e continuava amando aquele que batia. Quem aqui apanhou, levanta a mão. Ficou de castigo, levanta a mão. É isso aí, mano, tamo junto, certo? Mas pensa no negócio hoje: injustiça e ausência de limite. Você não pode bater nas crianças hoje. Você apanhou, não estou falando violência doméstica não, viu? A turma do Conselho Tutelar. Aliás, estou com autoridade aqui, ninguém me prende não, tá certo? Mas é verdade, você apanhou, não apanhou? Pronto. Se você viesse na rua e uma mãe estivesse batendo num filho que estava fazendo pirraça, a sua olhava para tu. Hoje as pessoas chamam Conselho Tutelar. Ninguém criou lei quando eu apanhei. Agora na hora de eu bater, eu que falasse para minha tia: vou denunciar a senhora. Ela falou: eu bato no conselho, na conselheira, no Alexandre de Moraes, no Lula, eu bato em todo mundo, mano. Até no Elon Musk que está brigando com ele. Foi assim que nós chegamos até aqui, sim ou não? E aprendemos a respeitar os mais velhos, aprendemos a respeitar as filhas dos outros, não mexíamos em nada que era de ninguém, é ou não é verdade? Porque alguém nos deu limites. Irmãos que têm limites não matam os outros. Entende que não há injustiça? Não, mas Adonias se achou injustiçado. Por quê? Lembra? Eu até agora falei de Salomão? Não, né? Eu falei de Amnon, Quileabe, eu falei de Absalão, certo? E eu falei de Adonias. Salomão apareceu? Não.
Mas quando Salomão vai ser ungido rei por Davi, Adonias não vai engolir isso. Ele não vai engolir, ele não consegue, ele não tem maturidade para entender isso. Ele não quer ser o irmão do rei, ele quer ser o rei. Ser o irmão do rei era uma vantagem, sim ou não? Sim ou não? Isso, se ele fosse leal ao rei seria mais ainda, sim ou não? Ele teria um bom cargo, uma boa estrutura, uma boa proteção, sim ou não? Mas ele não queria ser o irmão do rei, ele queria ser porque para ele aquilo era injusto. Mas aí a Bíblia diz, por que ele é assim? Porque seu pai, certo? Jamais o contrariou perguntando por que ele fazia assim. É importante nós estabelecermos limites, porque pessoas que não têm limite, quando olharem situações cujas quais eles não recebem a vantagem que gostaria de receber, eles têm tendência a matar o outro. Essa é a grande verdade. Posso ouvir um amém? Só tem mais 10 minutos. Isso. Vamos para o terceiro. Gênesis 37, 3. Outro motivo que os irmãos gostam de ter problema e de matar o outro. Ora, Israel, ou seja, Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Irmãos costumam matar os outros quando os pais estabelecem comparações. O texto está dizendo que Jacó, por José ser filho de Raquel, a mulher que ele amava, o primeiro filho dela, até o presente momento o filho mais novo, o caçula, nitidamente ele, certo, oferece preferências a esse garoto. Quando ele faz isso, ele cria um litígio, ele cria um problema, ele cria uma briga por causa das comparações. Quando nós fazemos isso com os nossos irmãos, ou seja, com os nossos filhos, nós criamos problemas entre eles. Nós temos que ter muito cuidado com as preferências, temos que ter muita sabedoria quando vamos convidar alguém e deixar alguém de fora, como vamos dar para alguém, mas não temos condições de dar para todo mundo. Você lembra que as mães tinham essa preocupação com os filhos, certo? De não estabelecer nenhuma vantagem a nenhum deles, porque eles entendiam que isso prejudicava mais do que ajudava. Para eu adiantar, 1 Samuel, capítulo 17, verso 28. Vamos lá, rapidinho. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Preste atenção. Irmãos costumam ter problemas com outros quando esses irmãos conseguem ter uma boa visão a respeito de si. Olha só, qual é o problema que Eliabe tem com Davi, o chamando de presunçoso? Na verdade, a exposição desse texto tem a ver, o que Eliabe não gosta é da maneira que Davi se vê. Davi não se vê como coitado e não se comporta como coitado. A visão que Davi tem a respeito dele. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aprendam uma coisa nessa vida. As pessoas valorizam algumas coisas mais do que dinheiro. Tem algumas coisas que elas saíram, sabe, do ambiente do comércio, da área do comércio. Tem coisas, por exemplo, dinheiro não compra amizade, dinheiro não compra amor. Tem algumas coisas que estão fora do circuito do comércio. São coisas que o dinheiro não vão conseguir pagar. E pega aí essa. Tem uma coisa que o dinheiro não consegue, as pessoas amam ter, mas poucas conseguem ter de verdade: autoconfiança, se enxergar com bons olhos, saber quem é filho de Deus e não interessa o tamanho do adversário, o Deus que eu sirvo é maior do que todas as coisas. Quando Davi tem uma visão nítida dele mesmo, vai à batalha, o que tem lá um cara grande, desafiando a todos, todos estão com medo. Davi chega e diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? A primeira coisa que seu irmão disse: com quem você deixou as poucas ovelhinhas, ó? Seu presunçoso, conheço a tua maldade. Olha só, às vezes quando você se enxerga, quer alcançar grandes coisas, quer chegar em lugares altos, quer conquistar quem está do seu lado, seus irmãos não toleram isso. Mas sabe por que não toleram? Porque não conseguem ter a boa visão de si mesmo que você tem. Não se engane. Pessoas detestam. Ah, pastor, mas eu não julgo ninguém. Ah, não julga? Você quer ver as pessoas te odiarem? Tem um casamento feliz. Não há nada pior que um casamento feliz. Um casamento feliz denuncia que é possível, sabe? Quando você faz algo, você não precisa falar. Aquilo fala por si só. O que está acontecendo aqui com Eliabe é isso. Ele não gosta, ele chama Davi de presunçoso. Com quem você? O que você veio fazer aqui? Eu sei que você só veio ver a peleja. Note que o que Eliabe está dizendo: eu sabia que se você
você chegasse aqui, você não ia ter medo do gigante, porque você acredita em você. Eu não sei o que você está te enfrentando, mas Deus está mandando te dizer: acredite em você e no Deus que você serve, porque Ele vai te dar vitória. Não interessa o que você esteja enfrentando. Agora, se prepare, se você acredita em você e tem uma boa visão a respeito de si mesmo, seus irmãos não vão gostar de você. Entendeu? Aí você descobre, você quer ser um derrotado e não conviver com isso, ou quer vencer, mas aprender a lidar com essa situação. Posso ouvir um amém? Isso, só faltam mais 2 aqui, não vou passar de 7,5 não. Gênesis 21, 8. Enquanto você acha, vamos lá? Vamos lá. Resultados diferentes faz com que irmãos queiram matar uns aos outros. Sensação de injustiça e ausência de limites vão fazer os irmãos se degladiarem. Preferências e comparações, certo? Vão criar problemas entre irmãos, seja na igreja como pastor, seja você como um patrão, certo? Seja você quem for, um líder, comparou, você vai ter problema. Tinha que ser igual fulano, olha como fulano é bom, você vai ter problema, certo? A boa visão a respeito de si mesmo. Quinto, Gênesis 21, 8. Gênesis 21, verso 8. Põe para mim, por favor. Isaac cresceu e foi desmamado. No dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Olha para mim agora, nós temos um problema muito peculiar, muito particular aqui nesse texto. Nós temos um filho brigando com problemas sérios com alguém que é um meio filho. De Abraão, Isaac e Ismael é filho, sim ou não? Mas de Sara não. Olha só, nós temos um problema muito sério nessa situação. A ideia de Sara foi ter um filho e ele nasceu, seu nome Ismael, sim ou não? Ismael não era filho de Sara, sim ou não? Ela usou uma lei que lhe permitia fazer isso de forma legítima. Mas quando Isaac nasceu, para Sara, Ismael deixou de ser filho. Isso aqui vale muito, mas é muito precioso, mas muito precioso, com gente que casa com outra pessoa, que tem um filho que não é seu. Olha, pensa numa das coisas que, se eu puder e se me pedir conselho, eu dou todas as informações possíveis, porque é dificílimo criar um filho que não é seu, porque ele é seu para algumas coisas, mas não é seu para outras, principalmente para limites, para correções, certo? Você é mãe para lavar a roupa, para passar, para fazer comida, para fazer isso, para arrumar a casa, para fazer, mas se você pedir para jogar o lixo fora, sabe o que ele diz? Que vai jogar depois de quê? Se ele não faz nada 24 horas, aí você pensa. Então, há muito conflito, principalmente quando nesse relacionamento acontece o nascer de outro filho. Aliás, eu pastoreei uma igreja que um dia uma mulher chegou com um grupo de pessoas, aí ela falou: pastor, como é que está o senhor? Eu falei: tudo bem. Aí tinha um montão de gente, falei: nossa, que legal, veio com a família. Ela falou: esse aqui, pastor, é meu ex-marido, essa é a esposa do meu ex-marido, e esses dois aqui é o meu filho com os meus filhos com esse. Falei: beleza. Eu falei: e o pessoal de cá? Não, o pessoal de cá é os 2 filhos do marido que eu tenho agora, que ele teve com a outra mulher. E aí eu já estava tentando, e aí eu não aguentei, né? Eu falei: e esse aqui? Aí esse aqui sim, esse é de nós 2. Eu falei: Senhor, se o demônio vier aqui, esse povo entra nele. Você está rindo, mas o assunto é sério. As pessoas tratam coisas importantes de qualquer maneira. Vamos a 2 textos e a gente termina. Gênesis 25, 31. Esse é um dos motivos mais comuns e principalmente a vias de fato. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Uma das coisas que faz demais, certo? Os irmãos quererem matar o outro é herança. Esse é um motivo muito comum, certo? Eu não posso abordar nos detalhes porque eu fiz uma aplicação bem específica, mas o Jacó, ele quer a herança de Esaú. A Sara disse: Ismael não herda nada. Até hoje ninguém tira da minha cabeça. Respeito os teólogos de plantão, quer aqui, quer na internet, que isso vai ficar gravado, mas ninguém tira da minha cabeça. Quando Sara disse para Abraão: Ismael não herda nada do que é do meu filho Isaac, Deus havia falado para Abraão: manda Ismael embora e deixa ele comigo. E Sara vai descobrir que os árabes serão muito mais ricos do que os judeus. Para mim é exatamente isso. Quer depender, dependa de Deus, porque Ele é dono de todas as coisas, certo? É um motivo
terrível, tá certo? Herança. E tem um contexto tão grande no ambiente de igreja que você não pode imaginar, mas eu não tenho como passar aqui agora. E o último é uma parábola, mas vale a pena nós vermos, Lucas 15, 25, e a gente termina aqui e ora. Lucas 15, 25. Irmãos matam irmãos ou querem matar irmãos, a guerra entre irmãos. Ora, o filho mais velho que estivera no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Verso 26, o que ele fez? Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. O que o criado disse? Veio teu irmão, certo? E teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou. Porque irmãos entram em guerra? Porque uns têm coragem de fazer coisas que os outros não têm. Às vezes é só coragem de ler, é só coragem de estudar, é só coragem de cometer erros. Às vezes a vantagem que os outros irmãos têm sobre nós é que estiveram diante dele os mesmos recursos que foram expostos diante de nós. A diferença é que eles tiveram coragem de fazer uso daquilo e nós não. Aqui nós estamos diante do filho pródigo. Qual é o problema do filho mais velho? O pai, o texto diz no começo, o filho mais novo pediu o que era seu e o pai repartiu entre eles os seus haveres. No dia em que o filho mais novo foi embora, o mais velho já tinha recebido. Quer botar? Coloca aí. Certo homem tinha 2 filhos, vamos lá. Isso, o mais moço disse ao pai, disse o quê? Disse o quê? Pai, dá-me parte dos bens que me... E ele fez o quê? Lhes repartiu. Lhes repartiu. Esse texto indica que no momento em que o filho mais novo vai com herança, o mais velho também fica, sim ou não? Mas o mais velho não tem coragem de fazer as coisas que o mais novo tem, entendeu? E o irmão mais velho fica chateado com aquilo. Ele não gosta daquela coragem que o irmão tem de tentar. Se nós não conseguirmos agir e lidar com os resultados diferentes, nós vamos ter problema com nossos irmãos. Se nós acharmos que a vida é feita de injustiças e não entendermos que há limites, vamos ter problema com os irmãos. Se tivermos problemas com preferências e comparações, vamos ter problema com os irmãos em todas as áreas. Você não tem uma boa visão de si, beleza, alguém vai ter e você vai ficar chateado, certo? Você pode ter problemas sérios nesse ambiente de irmão com meio irmão. Você vai ter problemas de ver essas questões de herança e problemas com pessoas que têm coragem de fazer coisas que você poderia fazer e não faz. Às vezes a indecisão é um grande problema. Vou usar esse exemplo aqui e oro. Você já viu alguém que tem dificuldade, ele não tem firmeza para tomar decisões? Ele tem medo. Por exemplo, você diz assim para seu cônjuge, vou usar o exemplo do homem com a mulher. Você fala para sua esposa assim, amor, vamos jantar? Ela diz, vamos. Aí você diz para ela assim, vamos comer o quê? Ela diz, escolhe você. Aí você diz assim, beleza, vamos comer uma pizza? Aí ela diz assim, pizza. Engorda. Aí você diz assim, então escolhe você. Aí a pessoa te diz, não, escolhe você. Aí você diz, então vou fazer o seguinte, vamos comer um churrasco. Churrasco essa hora? Aí você diz, então escolhe você. Aí o que a pessoa diz? Não, escolhe você. Aí você diz, então vou fazer o seguinte, vamos comer uma salada. Salada, eu estou com fome. Aí você diz o quê? Perdi a fome. O que está acontecendo numa situação como essa? Você tem um indeciso conversando com um decidido. E qual é o problema? O problema é que todas as vezes que o decidido decide, o indeciso escolhe. Que ninguém pode ser tão firme para escolher tão fácil. E se a salada estiver ruim? E se a carne estiver mal passada? E se a pizza não for boa? Você não tem medo de arriscar? Então, meu filho, a vida é dura para quem é mole. A semana começa hoje, não é amanhã não, é hoje, domingo. Então que seja a melhor semana da sua vida. Que seja uma semana incrível, extraordinária, onde você aprenda a lidar com os outros, ter coisas que você não tem, com pessoas preferir outras e não preferir você. Nós não podemos estar nem aí, meu filhão. Um beijinho no ombro e vida que segue.